Olá, pessoas, bem-vindos ao curso Adaptação dos Princípios da Eletrônica Básica. Eu sou o professor Rubens de Carvalho, vocês podem me chamar de Binho, e eu estou aqui para conduzir vocês nessa experiência, né? Para vocês se tornarem makers de qualidade e originais, tá bom? Vamos lá, gente. Esse curso Adaptação dos Princípios da Eletrônica Básica, o objetivo do nosso curso ele é realizar soldagens e dessoldagem de componentes, entender a lei de Ohm e o funcionamento de componentes eletrônicos e elétricos, e realizar testes com o multímetro e entender o osciloscópio, tá bom? Vou avançando aqui os slides, tá? Só um tempinho aí para vocês poderem ver direitinho. Vamos lá? Olha, aí é o que temos do nosso curso. Nós temos uma introdução, o conceito de voltagem e potência, a soldagem e circuitos, resistores, multímetro, matriz de contato, capacitores, indutores, transformadores, semicondutores, transistores bipolares, FETs, que são transistores de efeito de campo, tiristores, fontes lineares, amplificadores, amplificador operacional e termina com o timer 555, que é uma grande e poderosa ferramenta, tá bom? Vocês vão ter aí em média uns 16 capítulos para vocês poderem explorar o curso aí direitinho para vocês. Tá bom? Vamos lá, ó. Lei de Ohm, a introdução, vamos começar com ela, né? Lei de Ohm é a definição de circuito. Olha aí, circuito é o caminho percorrido pelo fluxo de elétrons similar ao encanamento de uma casa, tá? Onde você tem fluxo de água igual aos dos elétrons. Está aqui a caixa d'água aqui em cima aqui. Aqui é o cano, vai correr o cano com a água, né? Que de acordo com a espessura do cano, a água corre com uma intensidade maior ou menor. A mesma coisa se aplica à corrente. E o tamanho da caixa d'água, a caixa d'água seria exatamente o que a gente poderia definir como a tensão, tá? Bem interessante. E aí vamos prosseguir a explicação. Aí, ó. Fluxo de elétrons é chamado de corrente. A unidade de corrente é dada em ampere, que é o nome do cara que descobriu, né, os princípios da corrente. Esse ampere com a letra A maiúsculo, né, que é a unidade de medida. E a medida é feita em série com o circuito pelo amperímetro, o nome do instrumento. Ou seja, se tem, por exemplo, um resistor que está aqui, você vai levantar um dos terminaizinhos dele aqui assim, do circuito, conecta daqui para cá com o instrumento, com o amperímetro. Está em série. E você vai ver a medida aí certinho para você, tá bom? Resistência, olha só. Resistência é oposição à passagem do fluxo de corrente que gera calor e dissipação. A resistência é dada em ohms, que é essa letra grega ômega, uma ferradurazinha. Ohm é um cara que descobriu, é um alemão que descobriu esse princípio da resistência, tá? Vamos seguir aí, ó, passando a página. Aí, o conceito de voltagem e potência. Voltagem é a força ou pressão existente no circuito, equivalente à caixa d'água de uma casa. A gente acabou de falar anteriormente. Voltagem é dada em volts. Volts é homenagem a Alessandro Volta, físico italiano, que desenvolveu a primeira pilha elétrica da história e que demonstrou para Napoleão Bonaparte, tá? Volts é a medida pelo voltímetro, olha só. E sempre o voltímetro está aqui, o componente aqui, você vai medir aqui assim, ó, em paralelo, tá? Que é o instrumento, ó. E aqui vai a medição em paralelo que você vai fazer do componente, certo? Potência é a capacidade de trabalho de um componente do circuito. Potência é dada em watts e medida pelo watímetro. Watts todo mundo sabe quem é, né? James Watts. James Watts, um inglês que ele desenvolveu o primeiro motor a vapor da história e graças a ele começou a existir máquinas, começou a existir propulsão, começou a existir um monte de coisa. E até hoje o motor a vapor é um dos mais eficientes que tem para você gerar potência, gerar trabalho, gerar energia. Pois é. Olha só as relações principais. A voltagem é igual a resistência vezes intensidade de corrente, onde V é voltagem, R resistência e I é o fluxo de corrente ou intensidade de corrente. E a potência, você vai ver aí, a potência é V vezes I, onde potência é dada em P, né, a potência, V voltagem e I intensidade de corrente, tá bom? Aqui devido a gente estar com o vídeo um pouco, ficou um pouquinho fora. Mas tá aí certinho aí para vocês, tá?
Beleza? Aí eu tenho uma dica bem interessante para vocês poderem memorizar isso aí facinho e que para vocês aplicar, que esse é o pé de boi para você aplicar para eletrônica, para você poder desempenhar e desenvolver qualquer tipo de circuito, tá? Você imagina sendo a sogra. Você pergunta quem é a sogra? A sogra é a véia retardada ignorante. Aí V igual E vezes I. E também ela é a perversa véia ignorante. Que é a potência igual a voltagem vezes a intensidade de corrente. Tá certo, gente? Ó, é um macetezinho muito legal que eu ensino desde a época que eu sou instrutor de cursinho, tá? E a gente faz essa parte legal aí para ensinar você certinho e nunca mais esquecer a regrinha, tá bom? Vamos avançar? Vamos lá. Olha, aí está o circuitinho que você está vendo aí, né? Ou nesse circuitinho, eu estou mostrando aqui para você, ó. Você tem, o fluxo da corrente, né? É onde entra aí por esse instrumento U1 no U1, né? Que você está vendo aqui, ó. Depois da bateria de 12 volts, do positivo, você vê que tem um fluxo da corrente. Aqui entra a corrente total, você está lendo aí 8 miliamperes, ó. Aí é um circuito misto, tá? Um resistor de 1K que está em série com outros dois de 1K. Ó, esse é um circuito misto. Por quê? Porque ele é série, R1 é série, R2 e R3 estão em paralelo. Aí ele vai formar esse circuito misto. Então entra a corrente total, ela se divide em duas e depois volta a ser a corrente total quando ela chega no negativo da bateria. E essa é a lei das correntes. O que entra é igual ao que sai, né? Aí está mostrando para você sucintamente como funciona. E a tensão ela também se divide. Porque veja, no primeiro resistor, em R1, você vai medir 8 volts aí. Ó. Tem uma corrente de 8 miliamperes e 8 volts. Eu gosto muito de fazer demonstração usando esse circuito porque você vê na cara a lei de Ohm aqui. E onde está em paralelo, olha, a corrente se dividiu. Dividiu em metade, né? Porque eu tenho dois resistores de valores iguais. Olha que legal. Então eu tenho 4 miliamperes em R2, 4 miliamperes em R3. Só que no paralelo, eu medindo neles dois, a tensão é a mesma, é 4 volts. E se eu somar 8 mais 4, você vai ver que é igual a 12, a tensão da bateria que alimenta o circuito. Então eu estou distribuindo ela. Porque a somatória tem que ser igual a zero. Se eu for pegar tudo isso aí e fazer 12 menos 8 menos 4, vai ser igual a zero. Satisfaz a chamada lei de Kirchhoff, que é a aplicação na malha, né, na distribuição no circuito da tensão e de correntes que estão sendo aplicadas. Usando isso aqui, é o fundamental para você fazer qualquer análise de circuito, dar um resultado bacana e você conseguir algo bem sucedido, né? Para você poder identificar onde está um defeito, né? Você tem que fazer as medidas certas de tensão, de corrente, ver a resistência. Muitas vezes esse vai ser o caso que você vai matar um defeito 100%. Vamos lá. Olha, aqui eu tenho algumas perguntinhas, olha, para você poder fixar o que a gente está falando. O que é tensão? Qual a sua unidade? O que é resistência? Qual a sua unidade? O que é corrente? Qual a sua unidade? O que é potência? Qual a sua unidade? Explique a lei de Ohm e as suas relações. Bom, isso é fixando o que tem, o que a gente explicou, né? Vamos recapitular. Ó. Tensão é a força ou pressão que existe no circuito. Unidade é dada em volts. Respondendo a primeira. A segunda, resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica, né? Que você vai dar isso, evidentemente, em ohms. Agora, a resistência tem uma coisa, falando um pouquinho mais dela, diferente de impedância, tá? A resistência, ela gera calor, ela dá uma diferença de potencial, né? Uma perda de tensão quando passa pelo componente, mas só que gera calor. Já a impedância não gera calor. Isso é bem interessante, nós vamos explorar mais para frente. Tá. E a corrente? A corrente é o fluxo dos elétrons dentro de um caminho, um circuito, né, pessoas? E potência? Qual a unidade de potência, né? Potência é o trabalho que um circuito entrega para você, né? E a unidade é dada em watts. A lei de Ohm, como a gente vai explicar para você, né? A voltagem é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Através do trabalho com essas relações, você descobre quem é voltagem, quem é resistência, quem é intensidade de corrente. E a potência é a voltagem vezes a intensidade de corrente e você vai fazendo essas relações com elas, tá? Claro que mais para frente, né, em alguns casos, vocês vão ver, se vocês pesquisarem mais a fundo, relações mais complicadas e mais abrangentes.
dessa formulação que a gente colocou aqui para você. Estou ensinando simples o pé de boi para você trabalhar com ele e ter mais imediatamente respostas para que vocês vão fazer e aplicar como makers, tá bom? Vamos passar aí. Vamos lá, gente. Prosseguindo. Soldagens e circuitos. Olha, gente. Aqui no canto direito, vocês vão estar vendo um típico soldador, ou ferro de solda, como o pessoal chama, uma representação dele. E um outro cara chamado sugador, tá? Qual a diferença desses caras aí? Aí aqui na teoria eu estou falando do que significa, vou ler para vocês para a gente poder sedimentar o que está aí. Vamos lá, ó. A soldagem. A soldagem é considerada a etapa fundamental no conceito de reparação. Vale a pena observar que deve ser escolhido um soldador 110-220 volts, com potência de até 30 watts. Circuitos delicados existem potências de 20 watts. Tais circuitos podemos encontrar CIs ou dispositivos sensíveis à estática. Gente, isso aí é o seguinte. Quando você vai fazer uma soldagem, né, que exige componentes de inserção, tem muita diferença. De inserção aqueles que tem as perninhas assim, ó, as perninhas desse jeito aqui, ó, que você insere assim na placa, tá? Perninha é o nome popular que a gente chama os terminais do componente, tá? E tem aqueles que você aplica assim, ó, que eles são de superfície. Eu só aplicou aqui, derreteu a solda aqui assim, ó, tá? E ele fica bonitinho para você. Pô, bem, o que significa isso aí? Ó, o que significa isso aí é o seguinte, que tem componentes são de inserção, outros são os chamados componentes de superfície SMD, que tem diferenças quando você vai fazer a soldagem neles. Então, quando você vai trabalhar com o circuito SMD, exige uma potência baixa, de 20 até 15 watts, tá? 30 watts é para uma coisa um pouco mais forte. Não recomendo vocês trabalharem com uma potência maior que essa, tá, gente? Parece que vocês podem gerar danos à placa e é muito quente, né, que fica. Outra coisa é vocês considerarem as regiões tropicais, né, que são de clima muito quente, para vocês fazerem a adaptação dos equipamentos que vocês estão criando, né? Tá bom? Vou prosseguir aqui, ó. Olha aí, uma soldagem bem feita deixa a área de contato, que é chamado de ilha, que é aquele círculozinho que você tem assim, ó, aquele círculozinho aqui, que você vai inserir o componente assim, né? Ele vai ficar aqui na ilha e vai fazer a soldagem, tá? Essa ilha, ela tem que ficar brilhante, não ter nenhum tipo de excesso, qualquer coisa fora disso pode se indicar solda fria. Ela não fica bem presa, dá uma rachadura e coloca mau contato. Então daí aquecimento, envelhecimento, mau contato. Então, porra, é um problema muito sério isso aí, tá? É importante tomar cuidado de deixar o soldador numa superfície de apoio isolada, termicamente, que não tenha contato com fios ou outros tipos de materiais. Observe o manuseio do soldador de modo a evitar acidentes e trabalhar no procedimento seguro. Claro, porque o soldador ele está quente, você tem que colocar numa superfície cerâmica, né, de apoio, ou algo parecido com isso, e que não tenha contato com nenhum tipo de condutor ou com a sua pele, né? Você não vai também pegar no soldador no lado do metal, você vai pegar no lado do apoio dele, né? Para evitar que você queime, né? Porque senão vai queimar, vai ter acidente, tá, gente? Tá, né? Aí falando do sugador, ó. Sugador é um dispositivo tubular que deve ter excelente aderência de sucção, de modo a eliminar a solda da ilha, né? Na ocasião de uma reparação, observe que o contato com a ilha deve ser feito o mais rápido possível, evitando aquecimento excessivo que pode danificá-lo. O sugador pode ser lubrificado com pó de grafite limpo semanalmente ou diariamente, tá? Tudo de acordo com o uso. Figura abaixo demonstra o sugador e o soldador. Tá aí, ó, a figura aí falando do lado, ó, mostrando para você. E vamos falar de PCI, que também é chamada PCB, a placa de circuito impresso, né? Placa de circuito impresso é a área física de disposição dos componentes eletrônicos que ele vai formar um circuito, né? Então você vai ter uma plaquinha assim que vai ter os componentes aqui em cima e a solda aqui embaixo do outro lado, tá? Beleza? Elas podem ser classificadas em face simples, que é justamente só um lado de trilha, e face dupla, que quando tem trilha no lado dos componentes e no lado da solda, tá? Aí eu estou explicando isso na leitura, né? Aí o que acontece?
As placas de PCI podem ser de fenolite ou fibra, sendo as montagens profissionais realizadas com o último caso, ou seja, placas de fibra, né? Elas permitem metalização de furos e típica necessidade para PCIs de dupla face. Por quê? Porque aí eu tenho o lado da solda que está aqui em cima, ó, e o lado da solda aqui embaixo, ou seja, lá dos componentes aqui, a solda, que tem as trilhas aqui em cima, o componente aqui, e aqui embaixo o lado de solda. E aqui no meio você põe a metalização, para ligar uma trilha com a outra, né? O melhor tipo de circuito para você fazer isso é a placa de fibra, tá certo? Que você vai ver essa situação acontecer. Vamos prosseguir aqui. As perguntas. Aí eu deixo para você, né? O que é soldagem? Tipos de soldagem, o que é PCI, quais os tipos de PCI, tecnologias existentes. Explique as ferramentas usadas na manutenção da PCI. Gente, é o seguinte, faça essas perguntas, eu aconselho que vocês escrevam elas direitinho. Quem tiver dúvida, manda aí um zap para mim para a gente poder fazer um bate-papo, tá? E a gente tira essas dúvidas para você sucintamente. Vamos aproveitar esse recurso que a gente tem aqui, o material que dá apoio ao circuito, que vocês fazem um bate-papo comigo e a gente vê um pouquinho mais do que isso, né? Tá bom? Acho que tá bem claro, né? E vamos prosseguir, tá? Esse aqui eu vou deixar vocês investigarem. Tá bom? Vai dar certo sim. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Siga em frente. Bora? Vamos lá falar especificadamente de resistores. Resistores, olha aí, são componentes formados por corpos cilíndricos de carbono, fio, filme metálico ou SMD. Possuem tamanhos variados correspondendo às potências de trabalho. De acordo com o tamanho do resistor, se ele for assim, for assim, for assim, você vai mudando as potências dele, tá? Eles podem ser fixos, que é o valor que ele tem, ou variáveis, que geralmente você vai regular a resistência que ele tem, né? Os categorias variáveis são trimpotes e potenciômetros, que podem ser ajustados manualmente. E os LDR que variam com a luz, NTC e PTC que variam com a temperatura. Olha, no site Guru Engenheiro eu tenho um monte de demonstrações de circuitos que eu formo com resistores, tá? E principalmente com LDR. Vale a pena vocês verem a célula solar que a gente demonstra lá no site, tá? É fácil acessar www.guruengenheiro.com.br. Você vai lá em meus sites, acessa lá o Guru Eletrônico e procura lá fotocélula, né? E você vai achar o circuitinho lá sucintamente para você, tá bom? Vamos prosseguir? Ó, aí eu tenho código de cores de resistores. Isso é muito legal. Você vai pegar o resistor que você está vendo aí no canto superior direito, ele está deitadinho aí. Aí eu estou colocando os detalhes, o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o multiplicador e a tolerância. Isso vale tanto para o resistor de 4 faixas como de 5 faixas, tá? Na primeira posição, você vai ter os números que equivalem à sequência que você está vendo aí da tabela, de 1 até 9. Na segunda posição, você vai ter de 0 até 9. Na terceira, você tem o multiplicador. Então, você vai fazer vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 10 mil, vezes 100 mil, vezes 1 milhão. E tem também na quarta faixa, vezes 0,1, né? Aliás, na terceira, você vai ter os outros valores, né? Que são fortes, que pode ser prata ou ouro, né? Vezes 0,1, vezes 0,01. E as tolerâncias, ó. Tolerância quarta faixa. Se você ver a primeira cor, você vai ver o marrom aí, você vai ver 1%, vermelho 2%, ouro 5%, prata 10%. Você vê marrom, ouro e prata no multiplicador terceira faixa, basta você aplicar o que está sendo visto aí, né? Que é o 0,1 e o 0,01. Perfeito? Tá bem claro, ficou bem fácil de usar também a tabela visualizada dessa forma como está aí, né? Deixa o negócio bem simples para o pessoal visualizar e poder ver o que a gente tem aqui. Não muda da prática do mercado, tá? Dúvidas? Pessoal, manda um zap pra gente, se comunica lá nos nossos canais do Guru Engenheiro, tá bom? Olha aí, associação de resistores. A gente já falou alguma coisa, né? Tá o resistor
colocado aí para você, e são 3 tipos de associação: a série, paralela e a mista. A série, você é bem claro, mostra aí, ó, R1 e R2 estão ligados um atrás do outro, né? Fazendo uma ligação que a gente chama série. Paralelo, você está colocando R1 com R2, ó. E a mista, R1 e R2 e R3 em paralelo, ó. Aí deixa bem claro para você a associação como ela é, tá? O desenho fala com muita clareza. Vamos lá. Agora nós vamos calcular a chamada resistência equivalente. Bom, como eu estou no circuito sério, é muito fácil. Basta você pegar e somar a resistência de R1 mais R2, ou da sequência que tiver. Bem fácil, você vai ter resistência equivalente. No paralelo, você vai fazer uma continha. Você vai fazer R1 multiplicado por R2 dividido por R1 mais R2. Quando você tem de resistores de valores diferentes. Se é igual, você vai usar o macetinho. Você vai pegar o resistor e dividir por 2, ou pelo número de resistores de valor igual, tá? E dá a mesma coisa. A mista, como você viu, vai combinar a soma, né, que está em série, e o detalhe de equação do paralelo. Aí você vai ter resistência equivalente. Por que é importante carregar, a gente calcular a resistência equivalente? Porque através dela eu posso pegar a tensão total e descobrir quem é a corrente total do circuito. Entendeu? Vamos lá. Aí, ó. Aí eu estou colocando um circuitinho prático para vocês, uma montagem, né? Veja o código de cores aí, ó, bem sucintamente para você, ó. É um resistor que ele é de 1K, o valor dele, né? E tem tolerância de 5%, tá? Em paralelo, ele tá sendo exatamente a resistência equivalente, ó. Ele está dividindo 1K por 2, eu tenho 500 ohms, tá? Aí no misto eu tenho 1.500 ohms, ó, certo? E no série eu estou somando, eu tenho 2K, olha, bem claro, bem definido para você, tá? Observe o circuito aqui, você vai ver, né, a medição, ó, como você coloca o multímetro, né? Uma ponta positiva no lado, a negativa no outro, e você vê com bastante clareza. Tá muito legal, gente, tá? Vou avançar aqui. Olha, aqui eu tenho o circuito com resistor variável, aí eu tenho um trim-pot aqui para mim. Veja, eu estou aplicando 12 volts. Eu tenho uma chavinha aqui que ela liga e desliga o circuito. Está em série com resistor de 1K, ó, tá? Conforme eu vario, eu tenho a coisa. Você vê que estou medindo no potenciômetro, aqui no caso, no potenciômetro não, desculpe, no trim-pot, eu estou medindo 2,4 volts e no resistor 9,6 volts, que somando você tem 12 aqui, tá? Somando isso aí você tem 12 volts, beleza? Tá? Você vê bem direitinho, em XMM1 eu estou medindo a tensão do trim-pot e no XMM2 eu estou medindo a tensão que está no resistor. Então tá claro, né? Conforme eu vario, eu vou variar essa diferença aí também. E é a prova prática também da lei de Ohm, né? De você ver a distribuição da tensão no circuito. E conforme eu faço a interação também na resistência equivalente, eu também mudo a corrente. Ó, que legal, tá? Essa é uma simulação que vale a pena a gente fazer para demonstrar para vocês. Eu aconselho vocês a entrar no nosso canal no YouTube, no Guru Engenheiro, tá? E ver nossas práticas que estão lá para complementar esse vídeo que vocês estão vendo aqui da aula, tá? Vamos lá? Perguntas. Gente, tá aí, ó. O que são resistores? Qual o código de cores de um resistor de 150 ohms? Aí vocês vão ter que pegar isso aí e botar na tabela, substituir com aquelas cores para você saber em cores qual seria esse código, tá? Não estou dando tolerância, então você tem liberdade de botar uma tolerância da cor ouro ou prata, beleza? Quais os tipos de resistores? Nós falamos isso, né, nessa aula. E você apresentar um circuito místico, um circuito misto com a respectiva resistência equivalente, ó. Qual a diferença de circuito série e circuito paralelo? Tá bem fácil, hein? Tá bom? Dúvidas, vocês veem comigo depois, tá? Vamos lá, prosseguir, gente. Tá, vamos falar aí do multímetro. O multímetro, o uso dele no cotidiano que você vai ter aí sucintamente, tá?
Você vai usar o multímetro para tudo que você for fazer, para medição, para teste. Ele é a ferramenta fundamental do técnico, tá? E é muito importante que você veja os detalhes do seu instrumento para você deixar com precisão o melhor diagnóstico possível. Vamos lá? Uso do multímetro no cotidiano. Olha só, no decorrer desse curso, vimos muitos casos de uso de multímetro em leitura de tensão, corrente e resistência. Como já sabemos, o multímetro é um importante aliado na reparação eletroeletrônica, onde, sabendo as características de um dispositivo ou circuito, conseguimos dizer se está ok ou não os mesmos, né? No multímetro, geralmente encontramos a seguinte grandeza: voltagem DC e AC, que é corrente contínua, corrente alternada, corrente em corrente contínua e corrente alternada, resistência, teste de diodo, teste de transistor. Tudo isso encontramos no instrumento de configuração básica. Encontramos cada vez mais complexos multímetros que englobam capacímetro, frequencímetro, indutímetro e até watímetro. Alguns de tecnologia digital incorporam osciloscópios e analisadores lógicos, podendo ser em configuração digital analógica. Na configuração de voltímetro, um multímetro deve ter impedância infinita e a corrente passante deve ser igual a zero. Qualquer medição de tensão é feita em paralelo com qualquer coisa. Quando a configuração, utilizamos a configuração de amperímetro, a impedância é zero e a corrente assumirá o valor medido. Qualquer medição de corrente é sempre feita em série em alguma coisa. Gente, isso é extremamente importante, o conceito que a gente está dando aí. Se você fizer qualquer coisa inverso disso, você danifica o instrumento. Você vai medir voltagem em escala de amperímetro, você vai dar bode, tá? Você vai danificar o instrumento e vice-versa. Então, o lance é você ter absoluta atenção no procedimento que você vai medir. E se você tem dois multímetros e vai fazer uma experiência, deixa um configurado como amperímetro e outro como voltímetro, tá bom? Vamos prosseguir. Olha aí. Eu tenho um exemplo de multímetro aí. Eu estou tendo dois resistores em paralelo de 1K ohm, que eles formam 2K, e um trimpote aí que tem 1K, ó. E eu estou medindo nesse circuito aí, ó, estou medindo na totalidade, nos dois componentes aí, uma queda de tensão de 3,4 volts. Por que que está dando esse valor? Porque eu estou variando a resistência total desse circuito. Por onde? Pelo potenciômetro. Tá? Observa bem esse circuitinho aí, é bem interessante. É algo que vale a pena também a gente fazer uma experiência prática para mostrar para vocês, tá? Aconselho vocês estarem fazendo o acompanhamento das nossas práticas no canal Guru Engenheiro. Vamos lá? Passando. Tá aí os multímetros, foto de um multímetro digital, que é muito modelo já um pouco antigo, ET 2020. Hoje a gente está usando 2001 até 2010 também, muito bom, tá? E isso é uma configuração típica, né? Aí observar que o multímetro tem 4 bornes diferentes. O comum, que você vai ver com a letra COM aí, que geralmente ele é sempre referência à terra do circuito, ponta de prova preta sempre é colocado aí. E a ponta de prova vermelha, ela é colocada onde está esse M minúsculo lá, que é o miliampere, para você medir corrente, né? E o V ohm, onde está aí, você medir tensão, ó, tá? Pode ver que as pontas são bem direcionadas, uma para medir tensão, outra para medir corrente. Vocês confiram os bornes para vocês verem se está certinha a configuração para o que vocês querem medir, né? Lembrando que voltagem é para medir voltagem e corrente é para medir corrente. Qualquer coisa disso também tem que ser o equivalente, né? Aí no morning, com inserida a ponta de prova preta, a vermelha se insere nos outros três de acordo com o que se deseja medir. Tá aí, ó. Bem prático para você não esquecer e não fazer coisa errada. Vamos lá, ó. Baseado nas figuras anteriores, descreva a maneira de usar o multímetro. Ora, medir tensão, corrente e resistência, detalhando a maneira de ligá-lo ao circuito, tá? Aí eu estou perguntando como é que se conecta as pontas de prova preta e vermelha no multiteste. Ah, olha só, hein? Você vai ter que observar o que a gente explicou antes ali, ó. Tá? Pensa, olha a explicação, faça a sua resposta, tá? Vamos lá?
Matriz de contato, olha só. Matriz de contato é esse circuitinho que você está vendo aí no canto superior direito, tá? Aí eu tenho um circuito de um chamado microcontrolador, que é chamado COP8, e está numa configuração de um relógio aí para vocês. E aí eu estou explicando as funcionalidades, né? Aí eu tenho umas marcações na linha horizontal e marcações nas linhas verticais. Isso aí indica o quê? Indica como funcionam as conexões desse circuitinho. Aí eu dou a explicação aí, matriz de contato. A matriz de contato funciona da seguinte maneira. Nas linhas horizontais superiores e inferiores, são interligadas numa única barra independente. Essas barras não têm contato uma com a outra, tá? Importante vocês saberem disso. Já as colunas verticais são barras independentes uma da outra, interligadas por coluna, né? No circuito da figura temos demonstrações dessas ligações de circuito de relógio. Aí tá fazendo assim, as colunas estão assim, ó, certo? Vou fazendo isso aqui, ó, assim. Só que, por exemplo, para eu ligar daqui para cá, ó, eu posso ligar de uma para outra aqui, ó. De uma para outra eu posso ligar tranquilo. Porque daí eu teria um componente aqui no meio, por exemplo, assim, ó. Tá? Aqui no circuito. Ele funciona dessa forma. Eu estaria interligando uma coluna com a outra. Aí eu posso fechar com componente como vocês estão vendo aí no circuito. Nada como a prática, recomendo vocês verem o nosso canal do Guru Engenheiro, né? Os vídeos estão lá para vocês poderem entender um pouco mais disso aí, né? E o básico é o que está sendo explicado aqui, tá bom, gente? Perguntas. Explica o funcionamento detalhado de uma matriz de contato, do jeito que a gente explicou. Podemos usar duas matrizes de contato para interligar circuitos? Claro que pode, né? Pode sim, você respeitando as interligações e conexões, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá? Gente, vamos falar de capacitores agora. Capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica na forma de voltagem entre os terminais. Vocês estão vendo aí dois tipos de capacitores, aí no formato radial e formato axial. Eles são capacitores polarizados, tá? Eletrolíticos. E no outro cantinho ali, você tem capacitor de poliéster e cerâmico. Eles são as formas típicas de capacitores que vocês mais vão encontrar. Faltou um outro capacitor que é de tântalo, ele é polarizado também. Ele tem uma bolinha vermelha que indica o positivo. Ele parece um pouco capacitor cerâmico, tá? Olha, capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica na forma de voltagem entre os terminais. Eles são formados por placas, que a gente chama armadura, separada por um espaço de elétrico e com terminais ligados à armadura. Podem ser encontrados capacitores polarizados, eletrolíticos e de tântalo, que a gente já explicou, assim como capacitores não polarizados, como de poliéster e cerâmico. E ainda capacitores variáveis, como os trimmers. O que é esse trimmer? É um capacitor que você vai regular a variação do espaço dele, que vai fazer isso aqui, ó. Você regula a variação das armaduras, onde você vai ter uma mudança do valor de capacitância. O que é capacitância? Nós já vamos explicar. Espera aí. Vou mudar a página aqui. Olha aí, capacitância é a capacidade do capacitor armazenar energia em voltagens. Ela é dada em farads. Homenagem a Michel Faraday, o inglês que descobriu esse princípio aí de várias coisas da eletricidade, né? E que também, em homenagem a ele, deu essa capacidade, né, de poder armazenar energia, né? Então foi um homenageário Faraday e colocaram o nome dele como unidade, letra F, tá? As principais unidades são picofarad, nanofarad e microfarad. É esse PF, NF e UF aí, tá? Mas né, o U em grego é uma letra chamada Mi. Então por isso micro. Então uma unidade PF ela equivale a 0,00000000001, ou seja, 12 casas depois da vírgula, farad. Nanofarad são 9 casas farad e microfarad são 6 casas farad, tá? Então, essa é a equivalência e vocês vão aprender como mudar uma unidade a outra usando o método da escadinha, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Capacitância equivalente. Olha, aqui lembra um pouco o resistor, mas muda algumas coisas. Muda
o quê? O série com o paralelo. No paralelo eu somo a capacitância e no série eu divido. Você vai fazer C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Pô, no série é diferente do resistor, né? É como fosse o paralelo do resistor. Entendeu? E a mesma regra que se aplica para o resistor também vai se aplicar aqui para o capacitor, tá? Só que daí o capacitor ele não tem resistência, ele tem impedância muito elevada, tá? E quando ele tem que segurar a tensão, a energia, a impedância dele tem que ser alta, tipo infinita. Vamos lá, vamos prosseguir para você entender mais. Vamos lá. Aí, o código de cores de capacitores. Tem alguns capacitores de poliéster e cerâmicos que eles têm cores adaptadas a eles. E tem essa escala que você está vendo aí, tá? Que vai ter essa escala de cores mostrando isso. Na nossa teoria, a adaptação dos circuitos da eletrônica básica, a gente tem essas tabelas muito bem feitas e mostrando com mais detalhes para vocês. Também na internet você pode fazer uma pesquisa e achar isso também, né? E aqui foi um modelo bem basicão, bem rápido de você poder enxergar e ver como tá certinho, tá? Vou chegando aí sucintamente. Aqui é o método da escada, que você pega, por exemplo, ó, eu pego 1000 microfarads, por exemplo, que está aqui, ó. Você vai colocar onde está a unidade de microfarads, põe o último zero, 1000. Isso aqui seria 1 milifarad. 1 milifarad seria igual a 1000 microfarads. Olha só, na hora você vê isso usando o método da escadinha. Basta você preencher e indo fazendo a escada subir ou descer a unidade que você quer, né? Por exemplo, eu tenho 220 nanofarads, ó. Eu coloco 220. Ele em microfarads, ó, seria 0,22 microfarads. Seria equivalente a 220 nanofarads, ó. 15 microfarads seria equivalente a 1500, ó. Você colocaria um zero aqui, um zero, quase 1500 aí, né? 1500 não, mais, né, gente? 1500, praticamente 15.000 nanofarads, olha só. Seria 15 microfarads, tá? Só trabalhando a tabela aqui sucintamente para mostrar para vocês. Esses são alguns exemplos, tá? E vale a pena você ver isso. Você pode usar tanto a matemática para fazer a transformação de potência de 10, como você pode usar esse método prático que a gente está ensinando aí para vocês, certo? Aqui vai gerar dúvidas, seria bacana para vocês me mandar um zap para a gente fazer um vídeo especial sobre isso aí. Aí depende de vocês, certo? Vamos lá, prosseguir? Ó, aí já é uma demonstração do código de cores para os capacitores e dos valores, a interpretação dos valores são impressos em capacitores cerâmicos. A unidade básica padrão para esses caras é picofarad, tá? Então, por exemplo, 101 e K aí está mostrando que é 100 picofarads e que tem 10, mais ou menos 10% de tolerância devido à letra K. Letra M, 20%. Tá? Às vezes tem uma cor que é pintada em cima, que mostra o limite de tensão, e geralmente a tensão é escrita no capacitor, tá? Beleza? Aí tá colocando aí 104K, aí seria 100 nanofarads, tá? O outro aqui seria 2,2 nanofarads e o outro 10 nanofarads, ó. Os valores bem sucintos explico aí, explícitos, explicados aí para você. Tá bom? Vamos prosseguir. Ó, capacitor em corrente contínua. Em DC, que é corrente contínua, o capacitor sofre o efeito de carga em conjunto com o resistor. A resistência, ou melhor, a impedância do capacitor é infinita e a tensão dele é igual ao do circuito. Se a impedância do capacitor é infinita, a corrente é igual a zero. Isso é muito importante para que vocês entendam como ele funciona, tá? Porque quando eu coloco junto com o resistor em série, o capacitor vai ter um tempo de carga, né? E se eu colocar o mesmo resistor, assim, muda o circuito para descarregar, ele também vai ter o tempo de descarga igual ao tempo de carga. Vamos explorar isso mais para frente, vamos prosseguir. Olha aí, aí é um circuitinho
que eu montei, que eu dou inclusive explicação nos nossos vídeos que a gente tem no YouTube. Você vai lá no canal Guru Engenheiro, procura lá. Procura lá circuito prático capacitor, né? Carga capacitor em DC, em corrente contínua, que você vai ver, ó. É simplesmente, eu coloquei dois resistores aí no caso, eles são de 100 ohms, tá? E um capacitor de 100 microfarads. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui a chave, conectei e ele vai carregar num tempo X, que representa esse sinal que está crescendo aí, assim que você está vendo que ele está fazendo isso, ó. Até o limite aqui, ó. E depois, na hora que eu mudo a chave, ele vai descarregar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, né? A corrente vai, né? Deixa eu fazer aqui assim, pegar a câmera, ele vai fazendo isso aqui, ó. Certo? É o sinal que vocês estão vendo aí. Faz tipo assim uma barbatana de tubarão. Certo? Com o ciclo de carga e descarga do capacitor típico. E isso corresponde ao TC, tempo de carga, e o tempo de descarga dele. Tá? Ah, pô, Rubens, como eu calculo esse tempo de carga e descarga? Mas é muito fácil, é só você fazer o valor do resistor multiplicado pelo valor do capacitor. Aí você tem o tempo de carga. Ah, e é o tempo de descarga também. Ah, certo? Aí, ó. Vamos prosseguir? Aí, já em corrente alternada, o capacitor sofre o efeito da frequência do circuito e ele vai interagir algebricamente. O quê? O que significa isso? Ele vai oferecer uma impedância, né, como você já sabe. E essa impedância vai mudar em relação à frequência. Ou seja, eu tenho que calcular a impedância do capacitor, que é chamada reatância capacitiva, que é o XC, que é o detalhe que você está vendo aí na formulinha, ó, né? Aonde eu vou fazer a tensão, o VAC vai ser igual ao VR mais o VC. E eu vou ter que fazer, para eu calcular a resistência total, na impedância total, eu vou ter que interagir o valor do R e o valor do XC. Então você faz o R ao quadrado mais o XC ao quadrado e você tira a raiz quadrada, onde você vai ter o Z, a impedância total desse circuito. Aí você vai ter a corrente certinha e o valor certinho aí de impedância interagido. Por isso que essa é a interação algébrica que você tem, tá? Demonstro isso no nosso material, adaptação dos princípios da eletrônica básica, né? E eu falo um pouco do circuito, né? Dessa ligação de capacitância numa demonstração que a gente fez de uma fonte sem transformador. Vale a pena você ver esse circuito aí, que é o uso prático do capacitor nessa condição, tá? Vamos lá? Aí, o circuito prático capacitor em AC, olha. Eu tenho aí um 165 volts, seria o valor de pico, né? 110 volts praticamente. 60 Hz, um resistor de 1K e um capacitor de 220 nanofarad. O sinal aí, ele tá igual, um em cima do outro. Mas, se a frequência fosse maior, o sinal do capacitor estaria adiantado, né? E essa é a diferença do sinal do indutor. O indutor, ele atrasa o sinal. Nós vamos estudar isso aí. Vamos lá ver, ó. Aí as perguntas. O que são capacitores? Qual a diferença do funcionamento dele em DC e em AC? Já foi explicado. Qual o código de cores de um capacitor de 100 nanofarads, outro de 150 nanofarads, 450 nanofarads, 47 picofarads? Explicar o método de escada. Então vocês vão ter que exercitar esse negócio de andar na escadinha para você poder explicar aqui, tá? Vai exigir que você pense um pouquinho e você faça algumas experiências. Eu aconselho você pegar esses números, tá? E colocar tudo na escadinha que vocês vão enxergar os valores, tá? Lembrar um pouco daquelas aulas de matemática, né? Que a professora ensinava para vocês. Lembra? Vamos lá, né? O que é capacitância? Qual o comportamento capacitor em circuito série, paralelo e misto? Aí vocês não sabem responder também. Um capacitor de 0,33 microfarad de poliéster equivale a quantos em nanofarad? Gente, isso é fácil, é 330. Ó. Aplica a método da escada e você vai saber isso sucintamente. Beleza? Manda o zap ou manda qualquer informação no canal Guru Engenheiro para a gente poder esclarecer dúvidas, né? E mostrar isso para você mais assim adequadamente. Valeu? Então, vamos prosseguir.
Aí vamos falar do indutor. O indutor é um cara bem interessante porque ele é o oposto ao capacitor. É um componente que é constituído de um enrolamento em torno de um núcleo, tá? Que é chamado bobina, sendo essa possuidora de um número de espiras ou volta nos fios no núcleo. O núcleo pode ser constituído de ferrite, ferro ou ar. A função do indutor é gerar campo eletromagnético, mantendo constante o fluxo de corrente. Olha só. A capacidade de gerar campo eletromagnético é chamada indutância dada em Henrys, tá? Aí eu tenho uma figura aí no canto superior direito aí que está mostrando a curva de resposta do indutor, tá? Você vê que ela é o contrário do capacitor. A tensão sempre tende a ser a zero e a corrente é a máxima passante, né? Então ele dá essa curva aí, no instante que você liga, ele abaixa rapidamente e a corrente é o oposto. Então você tem VL, que é o oposto da corrente IL. Aí o indutor está sendo mostrado para você e ele tem um resistor aí no ciclo de carga, um resistor no ciclo de descarga e um diodo que nós vamos estudar que ele está invertido. Ele tem uma função muito importante, tá? Henry é a unidade de medida que você dá para a indutância, né? É o nome do cara que descobriu esses princípios também, tá? Vou dar uma pausa aqui, a gente retorna. Vamos lá, né? Indutor em DC, em corrente contínua. Em DC, o indutor sofre o efeito de pico de voltagem juntamente com o resistor, tá? Obedecendo a uma carga em função do tempo. Aquilo que a gente falou, que eu tenho uma associação RL e ele vai carregar em função do valor do resistor também. Corrente do indutor é igual ao fluxo do circuito. E a voltagem do indutor é zero. Resistência do indutor também zero, tá? Aí é um circuitinho que eu dei um exemplo, né? Que eu fiz um chaveamento, coloquei dois resistores de 1 mega ohm junto com a impedância de 9,1 Henry. E eu comecei a fazer esse chaveamento. Olha, ele dá um pico de tensão e volta a zero, que é essa parte, esse pico que você está vendo aí para cima. E também uma corrente muito desagradável, que é um pico de corrente negativa. Isso é chamado contracorrente. Essa é uma coisa muito desagradável que acontece no indutor e que para você suprimir isso, você coloca aquele diodo que a gente viu antes, né? Que ele está invertido. Aquele diodo é chamado diodo de circulação livre. E ele é justamente para impedir esse pico aí. Ó. Tá aí, ó. Eu coloquei o indutor junto, o diodo junto com o indutor, ó. E praticamente eu cortei aquele pico. Ficou só o pico de subida do sinal, né? Ele dá esse pico rapidinho aí e desce. Entendeu? Corrente contínua. O comportamento do diodo é esse aí, ó. Aliás, do indutor, né? E o diodo em paralelo, invertido para cortar esse sinal negativo, que é desagradável. Porque ele pode até danificar semicondutores, tá? O indutor em corrente alternada, olha aí, AC, né? Em corrente alternada, o indutor oferece uma impedância chamada reatância indutiva, que é o XL, que interage algebricamente com a resistência, do mesmo jeito que o capacitor. Só que daí o XL ele vai ser 2πfL, onde XL vai ser a reatância indutiva, tá? A frequência vai ser dada por F, e ela é dada em Hertz, que é o cara que descobriu o efeito, né, da frequência, indutância em Henry, e 2π é o sinal, né, que o senoide, que é 6,28, ciclo de onda senoide. Frequência é o número de oscilações num determinado período, tá? Para vocês já definirem isso aí sucintamente. Tá aí, olha, o indutor feito em regime AC com 120 volts, 60 Hz, uma indutância aí de 1 mH praticamente com 100K, você não vê muita alteração no sinal. Mas quando a frequência começa a aumentar, você vai vendo um atraso do sinal do indutor. É o oposto do capacitor, né? Por isso o capacitor ele é usado para corrigir as diferenças de sinais, né? Na eletricidade. Então, se eu tenho uma instalação elétrica que eu sofro com o chamado fator de potência, eu estou tendo diferença no fator de potência, por quê? Porque eu tenho uma instalação muito indutiva
ela vai produzir atraso naquele sinal. Para corrigir ou colocar o capacitor, ele bota o sinal no lugar, né? Porque o capacitor não adianta, se uma coisa está atrasada, outra adiantada, ele vai deixar num ponto de equilíbrio, ou seja, ele vai ajustar para o ponto de origem, né? É assim que é feito, tá? Perguntas: o que são indutores? Qual a diferença do funcionamento dele em DC e AC? Vocês já viram, né? O que é indutância? Quais tipos de indutores? E qual a finalidade do diodo de proteção? Tipos de indutores, vocês vão ver, isso vai variar muito, tá, gente? E vocês vão ver na nossa teoria, um pouquinho mais aprofundada, na teoria adaptação de princípios da eletrônica básica. Eu gostaria que vocês colocassem as perguntas para a gente poder responder aqui, tá bom? Vai ficar bem mais interessante para você fixar e botar a coisa para acontecer. Vamos lá? Vamos lá, né? Prosseguindo. O transformador, ele é um dispositivo que adapta um nível AC a outro nível AC. Pode ser abastador, elevador ou derivador. O transformador é constituído basicamente por dois enrolamentos feitos por um núcleo de metal, o ferrite, tá? Que é o primário, e o secundário, podendo ser o núcleo sólido ou laminado. O transformador tem 20% de perda, sendo transferido para o secundário e apenas 80% da potência do primário. Tá? Essas perdas elas vão ocorrer no enrolamento e no transformador. Por quê? Porque no transformador ele tem o chamado fator de histerese, que se ele for no núcleo muito sólido, ele vai ser praticamente absoluto esse valor. E ele vai impedir que o transformador faça a transferência de potência. Ele vai ficar quente, vai aquecer demais. Então, para evitar isso, você faz o laminamento, né? Ou você trabalha com o transformador em chaveamento com alta frequência, tá? Para evitar esse tipo de situação. No canto superior, eu dou umas orientações aqui mostrando para você, né? O transformador, a relação de potência, de transferência N1 por N2 é igual a V1 por V2. N1 é o número das espiras do primário, N2 espiras do secundário. Onde V1 é o V primário e V2 V secundário, tá bom? É assim que funciona. Vamos lá prosseguir. Veja aqui, gente, ó. Vou botar uma canetinha laser aqui mostrando para você. Isso aqui está mostrando justamente o ciclo do transformador, né? O ciclo do primário aqui, ele está protegido, né? O enrolamento primário, e aqui o enrolamento secundário. E aqui ele é um transformador abaixador, porque está entrando um sinal mais alto e está saindo um sinal mais baixo. Veja que a frequência está igual, né? E funcionou sucintamente aí para você, tá? Essa é a aplicação do transformador, que eu estou fazendo 127 volts para 12. Vamos aí prosseguir, vamos lá? Vamos lá, perguntas. O que é um transformador? Quais os tipos que existem? Quais as perdas que ocorrem e por quê? Se numa tensão de 220 eu tenho 500 espiras no enrolamento, quantas espiras eu terei em 127 volts? Tá? Ok? Isso aí, no caso, é o enrolamento primário, né? Certo? Você vai ter que calcular para 127 volts quanto seria, né? De a transformação de um para outro. Beleza? A outra espira seria o N2. A potência do primário é igual à potência do secundário? Tá? São coisas para vocês refletirem em função do que a gente falou aí sucintamente. Ok? Respostas, perguntas, dá um toque pra gente depois. Tá bom? Vamos lá. Semicondutores. Finalmente nós vamos falar de diodos, transistores e circuitos integrados, tá? Eles são dispositivos formados por junções semicondutoras P e N, que ao serem polarizados de modo direto, conduzem fluxo de corrente igual a uma chave. Que é assim, olha, eu tenho aqui uma chave PN, né? Nesse lado aqui, se ele tem que ser corretamente polarizado, tem que ser colocado uma tensão positiva nesse lado para ele permitir a corrente passar para cá. Se eu inverter, não vai funcionar, tá? Essa é a vantagem de usar o semicondutor, porque ele age como uma chave, né? Aí os tipos de semicondutores. Você vai ter o diodo, como retificador, Zener e LED.
transistor bipolar FET UJT, tiristores, que é o SCR-triac, e os CIs, que são formados por transistores que são semicondutores. Os diodos, eles são formados basicamente por três tipos aí, tá? Você tem o retificador, o Zener e o LED, tá? O retificador NDC, ele apresenta uma tensão igual a 0,7 quando você passa por ele. Ele vai dar essa queda de tensão que é característica entre 0,6 e 0,7, tá, em AC. Vai repetir a mesma coisa e retém o ciclo negativo. O retificador só conduz no sentido direto de anodo para cátodo, correspondente ao positivo e ao negativo do transistor, do condutor, aliás, né? Vamos lá? Olha, aí eu dei alguns circuitinhos práticos que vocês estão vendo de diodos retificadores. Nada como uma prática para vocês reproduzirem isso. Aconselho vocês reproduzirem essa prática aí em protoboard, tá? Você pode fazer, só tenha cuidado quando vocês fizerem montagem que envolve corrente alternada, para evitar choque, né? E algum risco para você, né? Procure usar um calçado emborrachado, faça as montagens tudo desligado e na hora que desligar você evite ficar tocando no circuito, tá? Então tá aí, a primeira montagem foi feita em corrente DC, né? Em nível DC, com uma bateria, uma fonte de 12 volts, um resistor de 1K em série com um diodo. E aí está mostrando a tensão do diodo, que é 717 mA ou 0,7 volts, tá? E no resistor ele vai ter 11,3 volts se você for medir, tá? Aqui no caso em corrente alternada também, você está mostrando o sinal, né? O diodo ele vai cortar essa parte que está em azul, vai ser a parte que ele vai reter, ele vai deixar passar somente o que está em vermelho, ó. Vai passar só essa meia onda aí, ó. E ele, claro, vai ter uma condição de 0,7 volts no sinal, só que aqui não é visualizada, tá? Vamos prosseguir. Diodo Zener. Ó, os Zener são diodos que fornecem uma tensão, que ela é chamada VZ, quando polarizados inversamente. Uma corrente direta que é conhecida por IZ. Em sentido direto, ele tem um comportamento igual ao do diodo retificador. É necessária uma corrente Z mínima para termos VZ até um limite máximo determinado pelo componente, tá? Isso faz parte do dimensionamento que você vai fazer. Ok, ó. Aqui eu tenho alguns circuitos práticos, olha. Eu tenho um resistor de 1K em série com um resistor, para ele fornecer um diodo, aliás, diodo Zener, que ele vai fornecer 5 volts. Esse dimensionamento do resistor e a potência certa é determinada pela potência do Zener, tá? Eu poderia usar um resistor de 1,8 watts, 1,8 watts, desculpa, 1/8 de watt, que seria 0,125 watts, ou você usar um de meio watt aí para poder resolver a questão do resistor, tá? Beleza? Aí, o Zener, se eu for polarizar direto, ele fornece 0,6, 0,7 volts, igual o retificador comum, tá? E em corrente alternada, ele vai poder produzir um sinal para você, né? Ele vai dar um sinal quadrado aí para mim, ó, sabe? Como você está vendo no circuito, muito interessante isso aí, tá? Vale a pena reproduzir para vocês poderem ver o resultado. Vamos lá, né? Diodo emissor de luz. O diodo emissor de luz é o LED, né? LED é um diodo que emite luz ao ser percorrido por fluxo de corrente. O LED tem como uma característica, gente, uma tensão de 2 volts aproximado e uma corrente de 20 mA, em média. E o lado do cátodo, que o LEDinho é formado assim, ele tem um lado que é chanfrado. Ele identifica o lado do cátodo. Um terminal maior que o outro indica o anodo e o cátodo do LED. Anodo e cátodo são os nomes que eu dou para os terminais. Anodo está ligado ao positivo e cátodo ao negativo, tá? Isso em qualquer LED, qualquer diodo, qualquer Zener é feito dessa forma, tá? Com característica exclusiva do LED, que tem esse chanfro, essa identificação que é toda a característica dele. O LED deve ser ligado em série com resistor em valor que vai entre 330 até 1K ohm. O limite, que limite a corrente LED, né, e não destrui o componente, porque se eu botar uma corrente maior do que ele suporta, você vai danificá-lo, tá?
Então cuidado você tem que ter. Inclusive eu posso até diminuir o limite aí, eu posso colocar 220, 150 ohms, varia, tá? Vamos lá. Aí é um típico circuito para utilização do LED, um resistor de 1K em série aí, ó. Aí eu tenho o lado identificado, positivo e negativo, ó. E a tensão medida aí para ele, ó. A tensão dele 1,6 volts e uma corrente aí de 9,6 miliamperes. Olha só, bem interessante esse circuitinho que está aí, ele explica bem essa situação, que dá para você definir direitinho, tá? Vamos lá, passando. Aí as perguntas: o que são semicondutores? Descreva eles. Como podemos dimensionar corretamente um diodo retificador? Explica o diodo Zener e como dimensioná-lo. Explica o que é o LED, como utilizá-lo e como dimensionar corretamente ele, tá? Certo? Aí nós vamos poder fazer uma pesquisa para vocês fazerem e poder corresponder isso. Eu aconselho vocês a olhar a nossa teoria do material, adaptação dos princípios da eletrônica básica, que isso vai estar bem explicado e a gente vai ter um dia tira dúvidas aí para explicar isso melhor para vocês, tá bom? Dúvidas, vamos lá tirar com a gente no Zap ou consultando o nosso site Guru Engenheiro, tá bom? Olhem também nosso canal lá do YouTube, o Guru Engenheiro. Dá um like lá nos vídeos, assista os vídeos para tirar dúvidas e coloque, exponha lá também suas perguntas, que vai ser muito legal a gente responder para vocês, tá bom? Abraços, vamos lá, prosseguindo. De transistores bipolares. São dispositivos formados por junção PN, que conduzem fluxo de corrente ao polarizar corretamente as junções. E são encontrados em encapsulamento TO92, TO02 e TO220 nos tipos mais comuns, né? Podem ser classificados em NPN quando a polarização for de base positiva e PNP quando for negativa. Os terminais que formam as junções são chamados emissor, base e coletor, e apresenta as correntes de base, coletor e emissor. Olha, dá uma olhada aí no encapsulamento, vocês estão vendo no canto superior esquerdo aí na planilha, na apresentação. Está mostrando TO220, TO03 e TO92, TO03 e TO220. E você tem um circuitinho aqui, né? Você tem um circuitinho, né? Mostrando para você aqui, né? O símbolo do transistor NPN, né? Que ele é o coletor base emissor, e o PNP, que é o inverso, que tem coletor base e emissor. Eu tenho aqui, como é o detalhe construtivo, né? O NPN, as devidas polarizações. Você coloca o positivo no N e no P no começo e o outro N ligado ao negativo da bateria ou da fonte. E aqui um típico circuito emissor comum, onde eu tenho o resistor de base, resistor de coletor e resistor de emissor. E aí as relações, né? Que a corrente IE, corrente de emissor, é igual à corrente do coletor mais a corrente da base. Ó, eu encontro aqui assim, elas se encontram no emissor. Eu tenho uma diferença de potencial aqui de 0,7 entre base e emissor, que é justamente aquela condução do diodo, né? Para poder fazer a chave funcionar e deixar passar o que tem do coletor para o emissor, certo? E aí eu vou fazer, VCC vai ser igual ao VRC, mais o VCE, mais o VRE. E para eu saber a relação de transferência de corrente de base para coletor, eu vou fazer o ganho, que é o chamado HFE, que é também chamado de beta, tá? E ele vai ser o IC pelo IB. E por sua vez, o VCC sempre vai ser igual ao VRB, mais o VBE e mais o VRE. São duas malhas, né? Eu tenho uma malha que é aqui que é para a corrente IC, e a outra malha que complementa, que vem para cá, que é a corrente que passa pela base, tá? É assim que funciona e que eu faço o dimensionamento em função disso. Dá uma olhada na nossa teoria, lá da adaptação dos princípios da eletrônica básica, que eu descrevo os circuitos falando sobre isso. E aqui a gente sugere alguns circuitos para você montar e você conferir isso aí, tá? Vamos prosseguir.
Aí eu tenho a relação fluxo-ganho, olha. O transistor bipolar apresenta as tensões de base emissor, coletor emissor e as tensões dissipadas nos resistores de polarização chamada VBE, VCE e VRB, né? Além do VRC e o VRE, que é quando eu tenho todos os componentes resistores que formam a associação, né? No transistor bipolar eu tenho uma relação chamada ganho, que é a capacidade de transferir fluxo de corrente de B para IC, como a gente falou antes. O ganho será definido pelo HFE, que é justamente chamado fluxo de corrente sobre IB. Esse HFE também é chamado de beta, repetindo mais uma vez. Vamos lá. Aqui eu tenho o circuito prático, que eu tenho levantado todas as tensões e correntes. É um típico circuito com emissor comum. Que eu tenho aqui um transistor de 10K na base, um transistor de 220 no coletor e um transistor de 400... Puxa, não, desculpa, gente. Oh, meu Deus. É resistores. Resistor de 10K, resistor de 220 e resistor de 470, né? Posicionados no coletor, base e emissor. Ó. Aí eu tenho uma corrente total de 17 mA, uma queda de 3 volts, que é o VR1, uma corrente de 0,3 mA, que vai ser o IB, e uma queda de 0,8, que está em VBE, aliás, né? Aí eu tenho uma corrente de 0,17, praticamente o IC vai ser igual à corrente total, né? E eu vou ter uma queda de tensão de 0,126 no VCE e uma tensão de 8,1 em cima do resistor R3, aqui no que seria VRE, tá? De 470 em cima dele. E no resistor de coletor eu vou ter 3,7. Olha só, se eu somar as malhas aqui, as quedas, eu vou ter 12 volts no lado e 12 volts no outro. São dois circuitos diferentes que se encontram no RE. Ó. Corrente total volta a ser 0,017, ou seja, 17 mA. Tá? Bem legal aqui essa análise. Se eu fosse dimensionar, bastaria eu pegar o que está faltando aqui e você fazer a relação. Dá uma olhada no nosso material que eu explico isso melhor. É mais interessante só vocês verem como que é o funcionamento da análise de circuito aqui, para vocês poderem entender melhor. Vamos lá, prosseguir? Bom, aí eu tenho alguns circuitos diferentes, né? Eu tenho uma configuração chamada emissor comum com divisor de base, que eu explico isso na nossa teoria, né? Eu tenho a emissor comum aqui sem resistor do emissor, né? Que aqui eu aciono um LED pela condição do transistor. Aqui eu tenho o transistor com o TO92 colocado aqui, né? E acionando um relé, ó. E na hora que eu energizo a bobina, ele vai acionar. E eu tenho uma configuração aqui bacana do PNP. Ó. Pode ver que é totalmente diferente das outras configurações. Se vocês montarem esses circuitos, eles vão funcionar e vai dar para vocês verificarem isso melhor. Dá para medir melhor tensão, corrente, resistência, tudo deles aqui. Vale a pena fazer, tá, gente? Vamos prosseguindo aqui. Aqui eu tenho a configuração Darlington, tá? Configuração Darlington é quando eu coloco dois transistores associados justamente no circuito que vocês estão vendo. Ele vai multiplicar o ganho de corrente, tá? Você vai poder conduzir, passar uma corrente C mais forte aqui, tá? E vai multiplicar. Enquanto se eu tenho um ganho igual a 100 normal, em Darlington eu posso chegar a um ganho de ter 500, 1000, que vai ser bem interessante, tá? Que você pode permitir controlar. Inclusive, amplificadores, quando exige potência mais alta, eles vão usar muito a configuração Darlington. Bem aconselhável para vocês empregarem aí sucintamente. Vamos passar para frente. Perguntas aqui, o que são transistores, como podemos dimensioná-los, o que é a relação fluxo-ganho do transistor, que é o HFE, né? Qual a vantagem de usar a configuração Darlington, justamente a corrente.
quais os tipos de circuito existentes na configuração do transistor, nós mostramos na apresentação, e quais os encapsulamentos mais comuns. Aí vocês viram tudo isso, tá? Complementa, gente, essa teoria com o nosso material Adaptação dos Princípios da Eletrônica Básica. Eu fiz um negócio mais vasto e bem completo naquele material. Vamos lá? Aqui eu estou falando de transistores de efeito de campo, gente. FETs. Qual a vantagem do FET em relação ao circuito do transistor bipolar? O bipolar tem uma desvantagem que o FET não tem. A desvantagem é justamente aquela condução de semicondutor 0,7 volts. Quando eu vou passar um sinal inteiro e tem que passar pela condução, ele tem uma pequena distorção, que a gente chama de crossover, isso aí. O transistor bipolar tem essa desvantagem. Agora, em relação ao FET, ele é muito mais barato para se fazer. Aí, se eu for empregar um amplificador para ter 100% de qualidade de sinal, eu tenho que usar algumas configurações para evitar esse crossover, tá? O FET não tem esse problema, porque o princípio de polarização dele, ele usa praticamente a impedância, né, elevada, que vai suprimir esses problemas. Então vamos lá, os FETs são transistores que possuem características diferentes dos bipolares, que depende basicamente das correntes de polarização. Os FETs trabalham apenas usando tensão de polarização entre terminais. A principal característica dos FETs é possuir impedâncias elevadas entre os terminais. Muito importante isso aí. Que pode se alterar na polarização do canal semicondutor. Que o canal ele vai fazer isso aqui, ele vai abrir e vai fechar. Olha o detalhe aí do circuito, ó. Eu tenho o FET canal N, o FET canal P, e você vai ter esse justamente onde está aqui o quadradinho, você está vendo o P e o N, esse canal ele vai abrir ou vai fechar, né? E você vai trabalhar com as formas de ondas aqui, com a região quiescente, né? No caso aqui, você vai ver onde vai estar a faixa melhor para você trabalhar. E eu dou alguns tipos de circuitos aqui, ó, fonte comum, dreno comum, né? E porta comum. As configurações são GDS, que é o gate, porta, dreno, que é o drain, D, e o source, que é a fonte. GDS, você vai trabalhar com esse tipo de coisa. Aí você vê o circuito onde eu tenho polarização, eu uso o resistor no dreno, uso o resistor na fonte e ponho o gate direto para, por exemplo, terra, tá? É bem interessante, tem alguns circuitos que eu sugiro para isso. Vamos ver aqui, ó. E aí eu estou falando outros tipos de FET, né? Geralmente você vai encontrar o FET usando o TO93 e o TO220, tá? Muito comum. Aí eu vou falar de MOSFET, que é um aprimoramento do FET, que usa o metal óxido semicondutor. Ele é um transistor dimensionado para trabalhos em altas frequências, tá? Ele usa esse metal óxido nas junções dele. Quais junções? No GDS, né? E o PowerMOS é um MOSFET de potência configurado para operar em altas frequências e alta tensão, que é o CIP-MOS, XFETs, VMOS. Esses são muito usados, gente, em fonte chaveada, tá? Que ele trabalha com uma frequência aí, em média de 50 Hz para mais. Essas famílias de FET são sensíveis à eletricidade estática e é aconselhável quando você vai armazenar ele por muitas vezes, você curto-circuitar os terminais, tá? Para evitar eles serem afetados por estática no armazenamento, né? E quando vocês trabalharem para montar esse circuito, é bom vocês trabalharem assim, aterrando, colocando uma fita de terra, aquela pulseirinha de terra que é grudada aqui, colocar numa manta estática que seja devidamente aterrada, tá? Façam isso para deixar a coisa bem adaptada, né? E você proteger o circuito. Aí eu tenho as configurações aqui, ó, a configuração do MOSFET com diodo de proteção, que você usa para evitar ter uma sobretensão, né? Ele produz muita capacitância também, cara. É interessante isso no FET, tá? Ele tem muita capacitância. E aqui está um exemplo de saída aí de uma etapa de potência de transformador também, usando um canal em V, sabe? Um detalhe bem interessante que eu vi numa teoria, né?
E outros detalhes descritivos aqui do MOSFET canal N e MOSFET canal P. E como funcionam esses substratos, né, que são como são dimensionados o GDS no dispositivo, tá? Vamos lá? Aqui são circuitos práticos que eu estou usando de FET aqui no canal N, ó. Uma aplicação que funciona, você usa o BF245C. Você vai ter essa corrente aqui na saída da fonte de 2,8 mA, né? Uma configuração com o gate para a terra, né? Você colocando aí uma limitação de 10K. E a outra você usando para o positivo. Você vai ver que eu vou ter correntes maiores, ó. Interessante isso, tá? A corrente vai ser maior aqui, que vai evoluir de 2, ela vai crescer para 5,4 mA. Uma diferença significativa, né? Usando, só mostrando para você, vale a pena montar esse circuito para você ver como que é o comportamento. Detalhes de teoria de dimensionamento disso, você vai seguir exatamente, é muito similar ao transistor bipolar também, né? Você vai trabalhar com as quedas de tensão aí e com a relação de impedância. Vamos evoluir aí, ó. Perguntas. O que são FET? Quais os tipos de FET existentes? Descreva o circuito de dimensionamento de um FET. E pelo circuito prático, qual a diferença do FET pela polarização do gate? A gente acabou de comentar, né? Complementa esse estudo aqui com a nossa teoria do material Adaptação dos Princípios de Eletrônica Básica. Na internet vocês vão ver uma teoria que complementa o nosso material. O que eu quero, o objetivo é vocês aprenderem a usar o pé de boi, né? É como eu chamo a teoria básica. E você, com essa teoria, você já partir para a experiência, né? Para montar, para você medir, para você ver como que é. E o dimensionamento você vai ocorrendo depois, com o tempo, com a aplicação da lei de Ohm, tá? Faça isso que o resultado vai ser bom. Vamos lá, evoluir? Tiristores, SCR, TRIAC e UJT. Tá. SCR e TRIAC são dispositivos formados por junção PN igual aos diodos. Com detalhe, possui um terminal chamado porta, que é o gate, que controla a polarização do dispositivo. O gate seria o cara assim, olha, eu quero passar tal coisa. Ele falou, não recebi nada, porque agora ele recebeu polarização positiva, ele vai dizer, pode passar, tá? Ele permite que uma corrente passe de anodo para cátodo, tá? Geralmente vai ser só uma condução que é muito pequena em AC, que é o 0,7 volts, que é muito baixo que ele tem, né? Vai variar um pouco de tiristor para tiristor. Agora, o ideal é que eles tenham o menor queda de tensão possível e que ele deixe passar a corrente total para ir para a carga, né? Para que possa essa carga conduzir legal. Dicas: você vai usar a carga sempre antes do anodo. Você vai colocar a carga no circuito, né? Depois não é indicado porque tem problema, isso aí pode dar alguns defeitos, né, que não são recomendáveis. Sempre você vai usar a carga no anodo. No cátodo você tem problema, porque ele não tem a mesma proteção, o mesmo dimensionamento, né, que eu permito no anodo. E outra coisa, que eu não posso jogar uma corrente negativa no gate. Essa corrente negativa você acaba danificando o SCR, tá? Então, geralmente você vai proteger ele com um diodo, né? Ou você vai fazer um circuitinho que vai deixar positivo o máximo possível esse sinal, tá? Então vamos lá, ó. Os SCRs possuem os terminais A, que é o anodo, K, cátodo e G, gate. Os triacs MT1, MT2 e o gate, com características de polarizações definidas pelos circuitos de controle, onde individualmente apresentam impedâncias elevadas de anodo para cá e relativas de G para cá. Mesmo vale para MT1, MT2, o G e MT2. Então, por isso que eu não coloco nada de carga no cátodo, porque como a impedância é menor, você pode dar um bode aí, né? E você ter um problema no condutor. O JT é um transistor de junção única que ele é utilizado em circuitos de controle de tiristores.
Aqui eu tenho umas figuras que eu mostro como que é o modelo construtivo do SCR. Mostra o circuitinho que você usa para você controlar ele, para você acionar ele e para você desligar, tá? Né? Uma forma de ligar e desligar que você vai fazer em função da carga que você tem aí, né? Tá? Aqui no caso, se eu quiser ligar, eu faço uma conexão aqui do gate pro anodo e do anodo pro catodo, que se eu aperto o botão eu desligo, tá? Aqui os modelos equivalentes que eu coloquei aqui para o TRIAC, ele equivale a dois SCR juntos, né, em direções contrárias, tá? E o dimensionamento mais preciso para isso, eu dou no nosso curso básico, mas é a questão de você trabalhar em específico com eles, é um tema para outro curso, curso de eletrônica industrial, que eu vou falar como você fazer circuitos para polarizar esse cara, como você trabalhar com os ângulos certos, né, para ter máximo de eficiência, e nas proteções que você pode usar, tá? Dúvidas, por favor, posta aqui, coloca no nosso canal Guru Engenheiro e vamos levando a coisa numa boa aí, tá bom? Vamos lá? Ó, aqui eu tenho o circuito prático do SCR, porra, vale a pena montar. Nós já fizemos algumas montagens desse circuito aqui, né? Tem um vídeo que eu vou fazer relativo a esse cara, né? Que vai valer a pena. E vocês podem conferir alguns circuitos, uns vídeos antigos que eu falo desse cara aí em específico, tá? É um circuito bem simples que foi sugerido pela NASA. Ele tem um alto desempenho de corrente, né? E foi polarizado justamente para você fazer proteções. Pode ver que esse circuito ele usa as coisas que a gente colocou para você aí, né? Tá? E aqui eu posso usar com controle tanto de carga indutiva, né? Poderia ser um ventilador, como uma carga resistiva, né? Que poderia ser uma resistência de uma fonte uma lâmpada incandescente, por exemplo, ou uma resistência qualquer, que você poderia ter esse efeito. Claro que você vai obedecer esse limite de até 5 amperes, tá? E em 127 volts. Então, se você for querer saber o limite de potência, multiplica 5 por 127 e você vai saber o máximo de carga que pode ser controlada, tá? E é evidente que se vocês forem colocar, aqui eu fiz um circuito muito básico, mas é equivalente ao TIC 106. É necessário vocês colocarem o chamado dissipador de calor, né? Que é uma placa de metal, para vocês poderem dissipar o calor, porque vai ficar bem quente aí, né? Se não tiver isso, você vai ter problemas no circuito, tá? Vamos lá. Ah, Binho, como que é isso aí? Nós vamos ensinar para vocês, em específico, como fazer esse tipo de dimensionamento um pouquinho mais para frente. Se tiver dúvida, quiser saber um pouco mais, posta a pergunta para a gente e vamos evoluir. O ideal é que vocês perguntem, né, gente? Gere dúvida, gere interesse de querer aprender, de pegar informação, né? Eu estou dando o básico aqui para você montar, para você ver como que é. E, consequentemente, as perguntas vão surgindo e vão sendo respondidas pela aplicação prática, tá? Vamos lá? Olha, esse é um típico circuito com o JT. Eu procurei fazer um circuito que eu não colocasse transformador enrolado, que seria uma coisa meio complicado para a gente fazer. Peguei essa sugestão que está aí. Esse circuito ele tanto pode ser feito com o JT2N2646, que ele usa um encapsulamento TO93 metálico, como também pelo PUT, né? O 6863, que ele é muito bom para ser usado aí. O PUT já usa o encapsulamento TO92 e eu uso essa mesma configuração que você está vendo aí no circuito. Dou detalhes deles aí para você, identificando quem é quem. E a variação de potência, né, os detalhes construtivos. Dá uma lida aí nessa descrição, né, que você vê que o segredo é esse P1, né, o potenciômetro, que ele varia com os pulsos produzidos no C1 no gate. Ele vai ter a saída disso de uma forma bem uniforme, tá? E aqui eu vou poder controlar o meu tiristor, o Q2, em função disso. E a carga você coloca antes da ponte
de diodos, né? Puxa, isso aqui é um negócio bem bacana, gente, né? Que permite assim um alto desempenho de circuito e ao mesmo tempo uma boa polarização do tiristor. Vale a pena fazer e é algo assim com um resultado muito bom, tá? Inclusive nós temos simulações feitas com esse tipo de circuito que elas vão ser divulgadas para vocês depois, tá? Beleza? Vamos lá, né? Prosseguindo. Aqui eu tenho umas perguntinhas que são SR, TRIAC e o JT. Você citar um circuito prático, explicar o funcionamento, já foi falado sobre alguns circuitos. Explicar o circuito aí de controle do SR, que utiliza o JT, que foi esse último. E qual a forma de ligar e desligar um tiristor. Opa, essa é interessante, hein? Não vamos esquecer, né, que de anodo para cátodo, se eu botar um botãozinho, né, eu desligo. E se eu colocar um botãozinho do anodo pro gate, eu vou ligar o bicho, né? É bem interessante. Eu cito isso no nosso material do curso de eletrônica, adaptação dos princípios de eletrônica básica, e também no nosso canal Guru Engenheiro. Dá uma olhada lá no YouTube, curte lá os vídeos, dá uma busca nisso aí que vocês vão achar bem interessante. E posta aqui as perguntas, né, que vocês queiram fazer pra gente, né, no Zap. Tá lá no nosso site Guru Engenheiro. Temos páginas também no Facebook a respeito disso aí que dá para vocês agregarem pra gente, tá bom? Vamos lá. Fontes lineares DC. Pô, gente, isso aí é uma coisa fundamental para se trabalhar e que ela vai concentrar um pouco de cada coisa da nossa prática aí, que vai ser bem interessante, ó. Eu fiz um circuitinho aqui que tem uma forma de fazer um dimensionamento bem prático, tá? Eu separei essa fonte em 4 partes aí, que é a parte da entrada, filtragem e entrada, a parte da retificação e filtragem, a parte que seria da regulagem e a parte da saída, tá aí A, B, C, D, né? Eu tô dando características aí dos resistores, capacitores, a parte da entrada também, como funciona, né? Você vai ter que enrolar algumas coisas em ferrite para você poder fazer essa boa filtragem aí. Uma fonte bem bacana, você coloca um varistor para proteger um fusível de entrada, né? Para proteger a fonte se tiver uma variação de tensão ou alguma coisa, estoura o fusível e não arrebenta nada aí para frente, né? Os elementos mais complicados aí que podem dar defeitos são os transistores aí. Os diodos são bem resistentes. Capacitor, se for mal dimensionado, ele dá problema. Observa essa sugestão que está aí, a sugestiva de dimensionamento, que é bacana. E o LED foi colocado para sinalizar a saída, né? Você vai ter uma queda aí da saída de 0,7 volts. E a carga é o seu limite que você vai usar de corrente. Se a fonte é de 1 ampere, né? O transformador é de 1 ampere, ele vai ser praticamente com a saída 12 volts, 12 mais 12, ele tem 24 watts praticamente. Lembre-se que ele tem 20% de perda em relação ao que entra, né? Ou seja, no enrolamento primário você vai ter 20% de perda para o secundário, né? E aí você vai ter esses diodos, né? Eu estou usando uma fonte center tap simples. Você poderia usar uma fonte simétrica, né? Que é aquela em ponte. E que você poderia colocar variável aqui. Inclusive tem um circuito desse publicado no canal Guru Engenheiro, né? No nosso site. Você vai acessar o Guru Eletrônico blog e você vai ver circuitos desses de fonte sugerido, fonte linear, né, variável, assimétrica variável, que vai ser bem interessante vocês verem isso aí. Se vocês seguirem esse dimensionamento, vocês configuram o resistor, o RZ, o Zener que vocês vão colocar, e o restante da configuração obedecer o que está sendo sugerido aí para vocês, né? Que vai ser algo bem bacana de poder se empregar. Eu dou detalhes dessa configuração, desse dimensionamento no nosso material da adaptação do circuito, dos princípios da eletrônica básica. Quando você comprou esse curso, esse material de explicação que a gente está fazendo aqui, ele é justamente para apoiar o nosso material de teoria, né? E para vocês poderem ver essa teoria complementar
para estimular você a fazer essa pesquisa e ao mesmo tempo colocar essa experiência para fora, tá? Dúvidas, poste aqui para mim para a gente poder debater, que vai ser bem interessante. Vamos lá? Olha, aí eu tenho o circuito prático da fonte de onda completa, né? Estou entrando 120 volts aí, passa pela ponte retificadora. Você vê que o sinal ele é completamente retificado, porque vai usar uma filtragem, né, do capacitor aqui de 10 microfarads. O resistor de 1K ele vai ser a minha carga. E você vai ver essa onda específica aqui que a gente chama de ripple nisso aqui. O sinal não está completamente reto. Esse ripple ele vai variar entre 10 e 20%. Para você eliminar ele completamente, você tem que aumentar o valor do capacitor. Então aí você quer uma boa retificação, põe um capacitor de 1000 microfarads aí por 25 volts no mínimo, que você vai ter uma coisa bem bacana. Se você está num lugar que é muito quente, coloca o capacitor, aumenta um pouco o valor do capacitor para 35 volts, que vai ser algo bem interessante e resolve o seu problema, tá? Vamos lá. Perguntas: o que são fontes lineares? Quais as etapas de uma fonte? Quais os componentes que a representam? Dá uma estudada nisso aí. Cita um circuito prático de fonte linear, já tem na nossa prática. Calcule e dimensione uma fonte para uma saída de 5 volts 2 amperes. O que você vai ter que levar em consideração nesse dimensionamento são os transistores que você vai usar, o Zener que você vai colocar, né? E respeitar os outros detalhes que você vai ter do circuito ali sucintamente. Tá bom? Vamos lá? Amplificadores, gente, é um dos circuitos mais importantes que tem, né, na eletrônica. Eu dou uma pincelada aqui para vocês poderem saber. Na nossa teoria, a gente colocou uma coisa muito sucinta, mas focada para um amplificador que seria do classe A, tá? Que ele é mais exemplificado isso, mas a eficácia melhor vai ser o classe C, porque você vai tirar os semiciclos, né, e vai unir na carga, como a gente estava falando anteriormente. Então, o que são esses caras? Vamos lá. São circuitos destinados a amplificarem sinal de tensão de entrada, mantendo constante a frequência, através de um ganho G, que é dado pela relação de entrada da tensão de saída pela tensão de entrada, né? Um equipamento amplificador apresenta as etapas: entrada, pré-amplificação, driver, que seria onde você vai injetar a potência do sinal, potencializar ele, e a saída de potência, que geralmente você vai derivar isso para uma caixa de som ou para um alto-falante, tá? Em todas as configurações é importante observar o correto casamento de impedância, caso contrário o equipamento não funciona. O que é isso, casamento de impedância? É que você tem que ter uma equivalência entre as correntes, né, que você está trabalhando, que você vai entrar e vai sair, porque senão vai dar uma diferença grande e o equipamento não vai conseguir entregar esse sinal para a saída, tá? Aí tem 4 classes. 4. Classe A, AB, B e C. Mais comum, classe A, que utiliza configuração de contrafase complementar, os chamados push-pull. E ainda semiciclos complementares. E os outros amplificadores você vai usar em radiofrequência, né? Ele vai usar a frequência mais elevada, que não é a parte de áudio. Audiofrequência vai de 20 a 20 kHz, tá? Que é a frequência que o nosso ouvido, como ser humano, é capaz de poder ouvir e processar. Vamos lá! Esse é um típico circuito de amplificador, de pré-amplificador classe A, tá? Vocês vão ver que está entrando aqui o sinal pelo capacitor C1 e vai passar por... Eu uso um circuito aqui que é o divisor de tensão na entrada aqui para o beta, ó, né? Vai entrar o sinal AC aqui, ó. Ele tem um consumo de energia em DC para poder polarizar o transistor. Ele vai trabalhar numa região chamada região quiescente. Ele não está como chave, ele está na região quiescente. Vai entrar o sinal AC aqui. E esse sinal, ele vai ser derivado, vai entrar na base, vai sair aqui no coletor, tá? Vai ser processado por C2 e vai ser entregue na carga, que é representado pelo alto-falante aqui. Eu tenho estabilidade desse sinal também no resistor de emissor e um capacitor também para poder
fazer uma filtragem, né? E casar impedâncias aí para você, tá? E aqui é uma resposta típica desse sinal, né? Eu fiz um pequeno teste só para mostrar como seria no simulador. Ele vai dando uma resposta que nem sempre vai ser aquela resposta bonitinha, tal. Ah, isso daí depende também da tensão, dos limites de tensão e frequência que você coloca, tá? Vamos prosseguir. Aqui é um circuitinho bacana que tem no nosso blog Guru Eletrônico, que é um amplificador de 5 watts que você pode usar para amplificar qualquer etapa de som que você tenha, tá? Ele é muito interessante. E nesse circuito eu vou trabalhar com o semiciclo. Eu vou pegar o semiciclo e dividir ele em dois. Tá bem aqui nesse detalhe que você vê esse diodo D1 aqui, ó. Eu vou separar o sinal que vai para o lado de cima e para o lado de baixo, onde está aqui os transistores aqui complementares, os transistores que são Darlington aqui, ó. São os transistores de potência, porque ele vai permitir que saia uma corrente maior. Eu tenho essa etapa de pré-amplificação aqui, que é representado pelo transistor Q1, né? Certo? E o outro transistor vai derivar o sinal aqui para mim, né? Eu vou ter uma entrega de sinal para carga e no alto-falante você vai ter um resultado bacana. E esse seria o sinal RMS. Qual a diferença do sinal RMS para o PMPO? É só você multiplicar por 0,707, né? Porque a diferença está no sinal. O PMPO ele pega o semiciclo todo. O RMS ele vai só pegar o valor eficaz desse sinal. E claro, uma potência RMS é muito maior do que uma potência PMPO. A PMPO ela vai ser o semiciclo todo. Mas se eu tiver 1000 watts RMS, vai ser quase 2000 PMPO, né? Mas a potência eficaz é sempre mais forte, né? Eu usar 1000 watts PMPO não é a mesma coisa que 1000 watts RMS, tá? Você vai entender isso na prática, você vê a diferença pelo sinal, né? 100 watts, 200 watts RMS é suficiente para fazer o teto de uma casa voar. Imagina a intensidade do som, que é bem interessante. E tem alguns projetos na internet, né, que eu destaco aqui, principalmente do Lechamp, que é um projeto muito bacana que foi viabilizado por um tcheco, né, no canal dele, que é o Pavuk. Ele fez um projeto bem bacana com um amplificador de 200 watts RMS que eu recomendo para vocês pesquisarem, tá? E também estudarem o circuito, fazerem, né? É que infelizmente num certo período muitos makers fizeram as coisas de uma maneira autodidata, de uma maneira até para demonstrar, muitas vezes sem ter um incentivo, né, para poder mostrar isso para as pessoas, ou ter a realidade de marketing digital como nós temos hoje, né, que vale a pena vocês criarem coisas para colocarem para as pessoas, tá bom? Vamos lá? Olha, aqui é um exemplo de aplicação do sinal. Ele praticamente classe A. Eu tenho um sinal de entrada que é representado pela essa onda azul. Muda o semiciclo, olha só, né? Sinal de entrada, aliás, onda vermelha, e a onda azul, ela mudou o semiciclo, a minha saída que está sendo entregue aí, tá? Bem interessante esse circuito, né? Mostrando a saída indo para uma etapa aí de transmissão que você pode colocar, né? O RF ele vai usar uma frequência alta, até de 50 kHz, varia muito para o que você quer transmitir, né? Frequência modulada ou AM, né? Onda média que você vai usar também, né? Chamado onda média, que é muito interessante também. Eu não estou enfatizando muitos detalhes disso aí, porque é exclusivo para a gente trabalhar para um curso que a gente coloque radiofrequência, né? É uma coisa à parte para a gente ser trabalhado aí para você aprender a fazer o dimensionamento, tá bom? Vamos lá. Olha, esse é um chamado amplificador diferencial, ele é muito interessante. Esse amplificador diferencial, ele faz tipo uma conta, uma matemática para compensar um sinal com outro. Ele usa polaridades de fontes com polaridades complementares, né? Você tem um sinal tanto de tensão, voltagem positiva como negativa, e ele vai comparar o que entra em A com B, fazendo uma função diferencial, olha só.
Prosseguindo, ó. Aqui eu tenho uma relação para você fazer um casamento de impedância, ó, na saída. Muito legal, ó. Se eu tenho uma saída de 40 watts e 4 ohms, eu vou ter que fazer a associação dos dois, dos dois circuitos aí, que no caso são os alto-falantes, né? Você vai colocar os dois em paralelo, 8 ohms vai dar 4, né? E vai somar as potências, né? Ó, que legal. Aí você vai ter 40 watts aí, ó. Bem bacana, tá? Você tem 40 watts, potências somadas, 40 watts. E você tem 4 ohms. Interessante isso, tá? Aí uma saída que é normal de 4 ohms e 40 watts, que é o dimensionamento feito pelo alto-falante. E aqui uma associação mista feita, ó, série e paralelo, ó, de dois caras com 4 ohms, um com 8 ohms, dividido 8 por 2 dá 4, 4 e 4, 8, olha só. E aí a final que eu tenho produzindo 8 ohms aí para você. Vale a pena para você exercitar e você ver a relação da corrente, tensão, a resistência e também a impedância no caso, né? Porque você não vai ter aquecimento no alto-falante, tá? E vai poder utilizar com sucesso essa configuração, tá? Dúvidas, por favor, vamos postar essas dúvidas, né? Entra nos canais, gente, vamos assistir os nossos vídeos que tá lá, vamos prestigiar o professor Rubens de Carvalho, dá um likezinho, faz o comentário, poste dúvidas que a gente vai respondendo e vamos participando, tá bom? Vamos lá. Perguntas: o que são amplificadores? Quais as classes e tipos de amplificadores? Qual a diferença de um amplificador sintonizado e um não sintonizado RF? Tá? A gente fala sobre isso na teoria mais completa. O que é um amplificador diferencial? Já foi explicado. Qual a finalidade do casamento de impedância? Né? E caso a impedância de dois alto-falantes 4 ohms e 20 watts para uma saída de 8 ohms e 40 watts. Tá fácil, né? Gente, tá finalizada essa etapa, vamos para a próxima. Aí, amplificador operacional. Cara, amplificador operacional é um circuito incrível que ele justamente trabalhou esses detalhes do amplificador para a gente trabalhar essas teorias e ser um negócio significativo. Então o CI, no caso circuito mais integrado, a gente vai trabalhar com o basicão, que é o 741. Tem aplicação diversa, seguido pelo LM311, 339, 324, etc. Circuitos são bastante utilizados em operação de comparação de tensão, filtragem, amplificação de pequenos sinais, com espantosa precisão e ganho. Ele tem um ganho assim fabuloso, sabe? Que vale a pena vocês empregarem. Inclusive eu tenho exemplo do uso do amplificador 741 na nossa fotocélula que foi publicada recentemente no site Guru Eletrônico, né? Você pode acessar o Guru Eletrônico, dar uma busca lá, fotocélula, e você vai ver certinho essa relação que é bastante bacana. Bom, e são circuitos de amplificadores diferenciais integrados numa bolacha chamada chip, que vai fazer aquele seisinho com as perninhas, parece uma aranha, né? Que tem por função executar operações matemáticas ou lógica, como adição, subtração, comparação, integração, entre outras, né? O ganho no operacional é dado pela divisão da tensão de saída para a tensão de entrada, ou da resistência R2 por R1, no caso de realimentação. Então daí tem umas características que eu falo do 741 que vocês estão vendo aí, né? Que ganho bastante elevado. Vamos prosseguindo aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho um circuito muito interessante, que eu tenho um chamado inversor. Olha, eu polarizei ele simetricamente, né? Com tensão positiva e tensão negativa. Vocês podem reproduzir isso aí. Eu tenho na entrada positiva, você joga ela para a terra. E a entrada negativa você coloca um resistor aí, tá? De 1K ohm aí, ó, né? E coloca um trimpote ou um potenciômetro aqui no mesmo valor, tá? Ou até 10K você pode colocar. E você vai ver os efeitos quando eu vario, os efeitos que eu vou ter na minha corrente, na minha tensão. Se eu pegar 10K e dividir por 1K, você vai ver que esse ganho vai ser igual a 10. Então a corrente que entraria sairia com um ganho de 10 vezes na minha saída, tá? Vamos prosseguir.
Aqui eu tenho um circuito bacana, que eu tenho um inversor que está sendo colocado aqui, ó. Tô fazendo dá para fazer com duas baterias de 9 volts, ou dá para fazer com uma fonte simétrica também. Dei detalhes de como fazer essa fonte no nosso site do Guru Engenheiro e do Guru em Eletrônica. Você vai acessar lá, né, o blog. Você vai consultar em fontes e você vai ver esse circuito que é de fácil montagem, fácil adaptação, tá? Aqui eu estou falando, o circuito do inversor ele vai dar um ganho pela divisão de R2 por R1, como você já sabe. E a alimentação do circuito é por simetria, né? As fontes complementares aí que eu vou usar mais 9 volts e menos 9 volts. O seguidor nada mais é do que um circuito que vai replicar o sinal de entrada, né? Dando um ganho para ele e permitindo que ele seja tipo assim filtrado, fica um negócio bem interessante, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho duas configurações, né, de circuito oscilador, que você vai produzir um sinal de onda com ele, tá? Muito interessante essa configuração. E um circuito comparador aqui, que eu vou disparar um relé, ó. Quando a tensão for maior que a tensão que está sendo comparada, desses resistores de 10K que está aí, ó, né? Eu posso regular essa entrada. Se a entrada tiver um valor de que for acima dessa tensão da comparação, eu vou acionar o transistor aí, o BC548, ele vai conduzir e vai acionar esse relé que está aí no circuito, tá? E é bem interessante isso. Inclusive a gente faz experiências, né, na fotocélula mostrando sobre isso aí, que é interessante para vocês aprenderem e poder trabalhar com esse circuito de uma forma mais dinâmica. Vamos lá. Aqui é uma configuração chamada passa-faixa, que eu vou permitir que somente uma certa frequência, dentro de um limite máximo e mínimo, possa passar para a minha carga. Eu dou esse circuitinho aqui que é bem interessante. Nós simulamos esse circuito através de um cara chamado Multisim, tá? Vocês têm um site da National Instruments que tem esse simulador que vocês podem se cadastrar lá e poder trabalhar. Eu faço simulações usando o Circuit Maker, tá? Que também dá resultados similares, e por ser algo que era bem mais em conta, né? Eu uso ainda versões um pouco mais antigas, mas que são práticas para eu fazer uma coisa mais imediata, tá? Vale a pena, tem vários simuladores, você tem que ver o que você vai se adaptar mais aí no mercado. Vamos lá! Aqui é uma experiência interessante de comparador, ó. Praticamente igual a explicação que a gente tem, que na hora que eu pego a tensão que eu tenho no circuito, ó, que nesse divisor resistível entre R1 e R2, se eu aumentar através do potenciômetro, eu vou fazer os LEDs acenderem, ó. O LED azul vai acender se a tensão for maior ou igual que eu tenho no circuito de comparação. Se for menor, vai ser o contrário, ele não vai conduzir, quem vai acender vai ser o LED verde. Vale a pena construir para vocês verem essa experiência aqui, é bem bacana, tá? Perguntas: o que são amplificadores operacionais? Quais os circuitos mais comuns desses dispositivos? Como funciona um comparador? E quais as características do CI 741? Para quem quer estudar um pouco mais, eu aconselho vocês pegarem um datasheet. Em auddatasheet.com vocês vão baixar, procura lá 741, vai ter vários fabricantes que eles vão ter as características do chip, até para vocês também acostumarem a fazer essa pesquisa de componentes, né, e de dados sobre esses componentes. Bem interessante. E pergunta, gente, por favor, dúvidas com isso, vamos postar para mim, né? Vamos ter contato no Zap, que eu vou ter o maior prazer de responder e mostrar para vocês como funciona. Aí é um trabalho de campo, né, para você buscar. Esse curso ele pode ser concluído entre 60 horas até 120 horas. É um trabalho braçal que você vai ter que fazer, né, em alguns casos. Outros você vai ter as explicações dadas por mim e dadas pela pesquisa que você vai fazer, tá bom? Vamos lá? Vamos falar agora do Timer 555. Timer 555 é um circuito temporizador que pode ser empregado em duas configurações: modo astável ou modo monoastável. Principais características são: disparo quando em tensão
No pino 2 é 1/3 do VCC que você vai aplicar. O resistor R na versão monoestável não deve ser menor que 1K e nem maior que 2,2 MΩ. Isso aí para efeito de utilização DCI. Na versão astável, emprega os mesmos valores do monoestável. Capacitor para os dois casos, ele vai variar. O menor caso 100 picofarads até 1000 microfarads. Corrente de carga na saída de 200 mA, saída no pino 3, e a frequência de oscilação no máximo 1000 kHz, tá? Ou 1 MHz, né? Certo? 1 MHz, vamos falar assim. Na versão mono, o R que polariza o pino, né? Ele tem que ter o limite de 1K até 2,2 MΩ, tá certo? Isso é uma característica, vários circuitos que existe, que vocês vão ver essa parte aí, muito interessante. Aí eu tenho a versão aí que a gente deixou do simulador, mostrando como que é a configuração do astável. O circuito que é produzido, esse sinal que está em vermelho, é o sinal feito pelo capacitor daqui, tá? O capacitor de 10 microfarads produz essa frequência. E aí a interação, eu posso variar, colocar um potenciômetro aí onde é o resistor de 100K, o de 1K você deixa fixo, tá? E você vai produzir a variação nessa entrada que é o DIS, né? Que vai ser justamente disparo. Disparo, reset. Aí você tem o TH que vai comparar também aqui, né? E você vai ter o GND que é o Terra. E as polarizações dele, que tem o VCC, né? Que você joga. Ele vai funcionar, gente, com uma tensão de 5 volts até 12 volts, que é o limite. Ele tá no projeto dele 15 volts, mas eu aconselho usar entre 9 até 12 volts, né, para ter um resultado bom. De 5 a 9 volts, aliás, que você pode até usar uma saída USB para fornecer tensão para ele, para você poder produzir uma oscilação. A aplicação é muito vasta do 555 em vários circuitos, né, que inclusive nós vamos explorar muito no canal do Guru Engenheiro no YouTube. E eu tenho coisas exploradas com o 555 no Guru Eletrônico, né? Que você pode acessar pelo nosso canal Guru Engenheiro. Você vai em meu site, Guru Eletrônico, daí você dá uma busca, né? Você vai ver circuitos com astável, com 555, circuito de temporizador que vai valer a pena você ver. Vamos lá? Olha, essa é a configuração exclusiva para monoestável. Você vai montar esse circuito aí, né? E esse circuito vai mostrar com clareza os sinais que são produzidos. Pode ver que depois de um certo tempo é que ele produz um pulso. O astável ele vai produzir um pulso direto, não o monoestável ao contrário. Ele vai produzir um pulso contando um intervalo que a gente chama de atraso ou delay, né? E ele vai produzir um pulso fixo que pode ser usado para você alimentar uma outra configuração de astável para você disparar um sinal, um alarme, pode disparar uma comparação, uma infinidade de coisas que dá para você fazer. E ele depende de um clock, de um pulso de alimentação. Pode ver que você está vendo, eu tenho um pulsinho que alimenta isso para poder sair o sinal, tá? Importante vocês verem esse detalhe, né? E configurarem dessa forma. Vamos lá? Aqui eu tenho um circuito prático de controle com 555, ó. Muito bacana isso aí. Eu vou ter uma oscilação que vai ser produzida aqui, ó. Tá? E nessa oscilação eu vou ativar um transistor, né? Que por sua vez vai ter um LED sinalizando que ele vai ser ativado. Ele vai ativar um relé que vai poder ativar um outro sistema, um sistema AC, que vai ativar uma lâmpada lá fora, que pode ficar piscando, indicando alguma coisa, um alarme ou uma sinalização de alguma coisa, que é bem interessante, tá? Perguntas: o que é um circuito timer? Quais os circuitos do timer que podemos empregar e qual a característica do timer 555? O que pode ser construído com circuito de controle, né? Que você pode obter aí, tá bom? Isso está bem sucinto, é interessante vocês aplicarem, fazerem a montagem desses circuitos, todos eles, tá? Tirar essas dúvidas depois comigo. Estou aberto a dúvidas no meu canal no Zap, no canal Guru Eletrônico, Guru Engenheiro, e vocês também postarem perguntas e contribuições no nosso canal Guru Engenheiro do YouTube, tá bom?
Gente, tem a minha bibliografia que está aí, que eu pesquisei, tá? Vale a pena vocês conferirem essa bibliografia, simulador de circuito. E eu fico por aqui, desejando tudo de bom para vocês, tudo de bom nessa caminhada, e estamos juntos para crescer. Lembrando que quem tem determinação consegue fazer esse circuito, essa coisa ir para frente, né? Que você, como maker, tem total condição de fazer acontecer. Obrigado, um forte abraço, tudo de bom e sucesso.